A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos do curso pastoral telepresencial. É uma grande alegria estar aqui novamente com os irmãos para compartilhar do caráter de Cristo. E nessa aula nós vamos ver o traço mais importante do caráter de Cristo, que é a humildade. Você conhece alguma pessoa humilde? Pense nesse momento numa pessoa que você conhece humilde. E nós vamos orar. Talvez você pensou em si mesmo. Nós vamos orar agora e no final também dessa aula. E vamos pedir a Deus termos revelação da verdadeira humildade, do verdadeiro traço principal do caráter de Cristo. Porque Ele disse que eu sou manso e humilde de coração. Quero convidar você a ficar de pé e a unir-se com a sua sala de aula agora, para nós orarmos. Pedimos essa graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor por mais essa aula e pedimos que o Espírito de Cristo, de sabedoria, de revelação, o Espírito de mansidão e humildade, sobre todos nós que estamos sendo ministrados nessas aulas. Na autoridade do nome de Jesus, quebra todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência e independência das nossas vidas. Queremos expressar o traço mais importante do caráter de Cristo, a verdadeira humildade de Deus. Amém, meus irmãos? Bem, prosseguindo aqui na nossa matéria, eu gostaria que você pegasse consigo a sua apostila na página de número 75. Nós vamos compartilhar o capítulo de número 6, o principal traço do caráter de Cristo. Eu queria relembrar algumas coisas com os irmãos. Na verdade, a humildade, você pode se perguntar, pastor, por que a humildade? Nós vamos trabalhar isso. No nosso estudo a respeito do caráter de Cristo, nós devemos nos lembrar lá de Romanos, capítulo 8 e o versículo 29. Você se lembra o que diz? Diz que Deus fez uma forma e Ele nos fez conforme a imagem do seu Filho. Se formos também para Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, nós veremos que Deus fez o homem à sua imagem. Você lembra que a palavra caráter no grego é imagem. Então, podemos parafrasear o versículo 26 de Gênesis, Gênesis capítulo 1, onde a Bíblia diz que fez a imagem. Ora, se imagem é caráter, então Deus nos fez ao caráter, ao seu caráter. Portanto, nós podemos e temos hoje o caráter de Cristo. Nós estamos aqui estudando para cooperarmos com o Espírito Santo na edificação do caráter de Cristo em nós. Bem, então, revisto isso, se Cristo é a exata imagem de Deus, como a Bíblia afirma, qual seria a exata imagem de Cristo? Qual seria o principal traço do seu caráter? Eu quero que você acompanhe comigo aqui a leitura de Mateus 11, 29. Vamos aqui para o PowerPoint. Mateus 11, 29. A Bíblia diz assim, meus irmãos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que nós estamos fazendo aqui nesses dias? Aprendendo. Se você não acha ou não julga necessário aprender a respeito da humildade, misericórdia. Então, você está longe desse traço do caráter de Cristo. Alguém que diz que já é humilde, nem sabe o que é verdadeira humildade. Por isso que no começo dessa aula eu pedi para você imaginar, lembrar-se de alguém humilde. Se caso você pensou em si mesmo, a sua situação é grave. Mas depois dessa aula, com a graça de Deus, nós vamos aprender. Volta aqui comigo para o PowerPoint. Aprendei de mim, de Cristo, porque Ele é a nossa forma, o nosso modelo, que sou manso. Eu quero que você preste atenção nessa afirmação. Aqui, Jesus diz que Ele é manso e nós estamos estudando aqui essa virtude de Cristo, a humildade. Então,
Voltando aqui para a nossa aula, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Você quer aprender a respeito da humildade? Quantos querem aprender a respeito da humildade? Amém? Eu quero e eu preciso, mais do que você, inclusive. Porque à medida que nós vamos crescendo em Deus, à medida que vamos crescendo em autoridade, o nosso caráter também deve aproximar-se de Cristo. Portanto, esse é só o começo. Cada dia precisamos aprender mais. E é por isso que nós dois estamos juntos nessa sala de aula. Mas todas as vezes que a Bíblia afirma que Jesus é alguma coisa, você deve prestar bastante atenção. A Bíblia diz que Deus, ele é algumas coisas. Por exemplo, Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor. Portanto, Jesus afirmou que ele é humilde. Eu sou humilde. Poderia ser o amor, a mansidão, o domínio próprio, a benevolência. Há muitas virtudes no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a humildade é uma das virtudes menos admirada pelos homens. Talvez seja a mais desprezada. A humildade não é uma característica de liderança que é ensinada nos seminários teológicos. Mas aqui nós queremos te abençoar com o ensino a respeito desse traço do caráter de Cristo. Muito menos nas faculdades seculares. Recentemente eu estava fazendo um MBA em liderança e o que ensina aí nos mestrados, nas pós-graduações, nos MBA, a respeito de liderança, é o oposto do que nós vamos te ensinar aqui nessa aula. Portanto, vai confrontar muito a nossa mentalidade, ou a nossa visão de humildade. Por isso que no começo dessa aula eu pedi para você fechar os seus olhos e lembrar-se de alguém humilde. Talvez você visualizou a imagem daquele velhinho, humilde, né, bem quietinho, calado, de cabelos brancos. Ou você imaginou aquela figura daquela pessoa, daquela irmã bem humilde, que nem olha nos seus olhos. Vejamos a verdadeira humildade. Basta você considerar o fato que alguém já te pediu oração por humildade. Ô pastor, ora comigo. Por quê, irmão? Eu quero ser mais humilde. Eu sou uma pessoa muito arrogante, pastor, muito orgulhosa, muito soberba. Alguém já te pediu oração assim lá na célula? Irmãos, eu quero que vocês orem porque eu quero humildade. Eu sou muito arrogante. Não, você não viu, é provável que também não verá. Portanto, nós vamos abordar essa virtude, porque ela é uma virtude esquecida. Quantas vezes você já viu aí no rádio ou na TV uma campanha a respeito de humildade? Olha, vamos fazer uma corrente para a humildade. 7 semanas para quebrar o seu orgulho. Já viu aí alguma propaganda na sua cidade? No rádio, na televisão? Uma corrente para os orgulhosos. Venham, todos orgulhosos e arrogantes, e vocês serão libertos. Esse tipo de campanha, ele não enche os prédios das igrejas e nem dá retorno. Portanto, nós queremos expressar a humildade de Cristo, porque essa é a virtude, ou uma delas, pelo menos, que ele disse que ele é. Eu sou manso e humilde de coração. E essa virtude se aproxima muito do caráter de Cristo, porque ele afirmou ser humilde. Se qualquer outra pessoa afirmar a humildade, ele só está testificando que ele a desconhece. Mas Cristo, Jesus, ele é humilde. Bem, então numa escala de valores, a humildade, ela ocupa uma posição desprezível no reino aí da liderança, até mesmo na liderança eclesiástica, evangélica. Ao ser perguntado sobre a virtude do caráter nos dias atuais, o que você responderia? Como líder cristão, qual é a virtude essencial de um líder cristão? Talvez você e eu diríamos fé, ousadia, intrepidez, coragem. Mas Jesus não falou, eu sou manso e corajoso. Eu sou manso e cheio de fé. Eu sou manso e ousado. Não, ele disse, eu sou manso e humilde de coração.
Então, os escritores, a mídia, o jornal, a televisão e o pensamento desse presente século é a humildade? Pelo contrário, é a individualidade, é a não dependência ou a independência. O que os jovens querem? Os jovens desse século, pelo menos. Espero que não sejam os nossos jovens, porque os nossos jovens são jovens santos e radicais e livres desse pensamento mundano. Mas a maioria quer a independência, a liberdade de expressão. É a geração que tem a liberdade de expressão do Facebook, de escrever o que quer, escrever o que pensa. Misericórdia. Você não tem toda essa liberdade que imagina ter, porque um dia você entregou a sua vida a Cristo Jesus, e agora você tem um Senhor, e a Bíblia chama a nós de escravos de Cristo. Portanto, muito cuidado com a tal liberdade, a tal expressão, como se não houvesse mais nenhum tipo de privacidade ou de coisa que é reservada. Não. A maior virtude hoje desse século é a própria pessoa, o próprio indivíduo, o próprio eu. O eu é o centro de todas as coisas. Inclusive, recentemente eu estava vendo uma propaganda de uma igreja evangélica que dizia: vem para o nosso culto. Nosso culto de domingo não é como os demais. Ele dura apenas 1 hora. Então você pode almoçar tranquilo com a sua família. A nossa igreja tem estacionamento, ar-condicionado. Misericórdia. Será que o que as pessoas estão buscando então é Cristo ou é o conforto do homem? Me parece que essa propaganda está muito centrada naquilo que o homem quer, naquilo que é um benefício para o homem, é um produto que está sendo oferecido para os clientes, que são os membros que vão assistir o culto. Não é assim no meio dos vencedores. O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, de acordo com as ideias modernas, essa que eu falei, por exemplo, essa igreja moderninha, qual que é a virtude hoje que é de um vencedor? Quando você vê certos testemunhos, certos programas, o vencedor é aquele sujeito que deu bem na vida, que conheceu a Cristo e agora tem muito dinheiro, muita bufunfa, muito cascalho. O vencedor, na cabeça de algumas pessoas, é esse irmão. Mas é aquele irmão que tem uma elevada dose de confiança pessoal. Eu faço, eu aconteço, eu chego. Pastor, mas você não disse que o caráter de Cristo também era intrépido? É verdade. Mas a lei áurea dessa vida moderna, meus irmãos, é o seguinte: procure se expressar, apareça. Você tem que se mostrar, irmão. Você tem que falar, você tem que aparecer. Interessante. Confrontando esse pensamento com o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, parece que estamos em dois polos distintos. Eu sou manso e humilde de coração. Eu não procuro o elogio dos homens, Jesus disse, porque eu conheço a natureza humana. Mas me parece que alguns líderes procuram o elogio, querem estar sempre em evidência. Se ele não está lá na frente, se porventura o líder ou o pastor dele fala: irmão, hoje você não vai ministrar. Aí faz igual Caim, o semblante cai. Misericórdia. Que nós possamos ter esse traço do caráter de Cristo. Possamos ter o coração de Davi, que era segundo o coração de Deus, e você possa alcançar o testemunho que Davi alcançou, que foi aquele de alguém tirado por detrás das malhadas, servindo a Deus. Então, se o mundo pensa assim, meus irmãos, se o mundo fala assim, ele fala do que lhe é próprio. Porque esse é o pensamento secularizado, é o pensamento mundano. Mas não pode ser assim na casa de Deus. Não pode ser assim no seu coração de um obreiro, de um seminarista. Agora, isso não é tão explícito, não é tão direto, ninguém afirma isso. Mas isso é camuflado de uma conquista, de uma vitória, de um espírito de fé. Então, os fundamentos nessa crença, existem igrejas que pensam que poderão trazer o reino de Deus
através de coisas naturais, através de situações do mundo e da sociedade. Por exemplo, olha, alguns irmãos estão crendo de todo o coração que o reino de Deus virá quando nós tivermos uma maioria evangélica na Câmara, no Senado, e tivermos um presidente da República evangélico. É óbvio que nós vamos ter um presidente da República evangélico, mas não é porque isso vai trazer o reino de Deus, é porque hoje nós já somos 25% da população dessa nação, e depois vamos ser 30, 40, 50, é evidente que nós teremos. Mas não significa que a nação vai se converter por causa disso, porque os Estados Unidos da América, todos os presidentes são evangélicos, com exceção de um, que inclusive foi morto, assassinado. Então, por que nós pensamos que vamos trazer o reino de Deus por uma situação natural, como a política ou a educação? Nós temos que estar misturado em todas essas áreas, porque o sal existe para salgar e a luz para iluminar. Mas eu quero que você avance um pouco mais no seu conceito do reino de Deus. Não vamos trazer essas coisas pelo caráter do homem, mas sim pelo caráter de Cristo, pelas coisas que são lá do alto. Quanto mais o reino de Deus avançar, mais essa terra vai ser saturada da glória de Deus. E o reino de Deus vai avançar através do novo nascimento, através de pessoas nascidas de novo, através de igrejas plantadas, de gente conquistada, de família transformada. E é assim que vai ser através da sua vida, aí na sua cidade, em nome de Jesus. Então, nós temos que compreender que essas coisas naturais, elas não podem trazer o reino de Deus. Porque lá em João capítulo 4, a Bíblia diz que Deus é, isso mesmo, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Portanto, o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está inside, dentro de nós. Em nós, disse Jesus. Então, vamos avançar nesse conceito. Amém? Temos que saturar todas as áreas da sociedade. Vamos ter crentes vencedores na educação, crentes vencedores na política, crentes vencedores nas empresas, nas escolas. Glória a Deus. Teremos, mas não é através dessas áreas da vida normal, não é através dessas áreas da vida de uma sociedade que nós vamos implantar o reino de Deus. O reino de Deus é implantado aqui. Quanto mais corações estiverem rendidos ao Senhor, mais o reino de Deus vai se espalhar. Enfim, aquilo que é natural, portanto, não pode trazer o reino de Deus. E, a respeito da humildade, nós temos o exemplo de um homem de Deus, que está aí na sua apostila também, na página 76, chamado Charles Wesley, irmão de John Wesley. Charles Wesley era alguém que compunha hinos. E aí, ele fez um hino, chamado, onde ele afirma que Jesus é o amante da minha alma, e ele diz, justo e santo é o teu nome, Senhor, e eu sou cheio de injustiça. Vil e pecaminoso eu sou, mas o Senhor é cheio de graça. E um crítico secularista, ouviu o hino e disse, isso é ridículo. Qual homem que poderia pedir um emprego assim para outro homem? Ridícula é a crítica dele. Porque quem disse que nós estamos tratando de um homem para outro homem? Nós estamos tratando aqui, preste atenção, porque a nossa tendência ao falar de humildade é tratar a humildade nessa via, de uma pessoa para outra. Mas nós estamos tratando aqui, a priori, de humildade do homem em relação a Deus. Amém, meus irmãos? Do homem em relação a Deus. Nós não estamos considerando ainda a humildade de um homem para com outro homem, porque isso é fruto do caráter de Cristo. Ora, quem é humilde para com Deus, é humilde também para com os homens. Agora, quem é humilde para com os homens, talvez tenha só aparência de humildade.
ou a falsa humildade. Então, quando você ouve certos posicionamentos ou certas atitudes, parece que é uma humildade genuína ou é uma falsa humildade? Não, eu sou humilde, pastor, lá no culto. Lá na célula eu sou humilde. Aquele irmão é tão humilde. Sabe por que nós amamos a vida da igreja em células? Porque ninguém fica escondido nessa falsa humildade. Pastor, como que eu conheço se alguém é humilde? Começa a relacionar-se com essa pessoa. Relaciona-se na célula, fora da célula, no ambiente de trabalho. É fácil ser humilde numa igreja de programa, onde você senta lá nos finais de semana, ouve o culto, a paz do Senhor, tapinha nas costas e vai embora para sua casa. Muito simples ser humilde no meio da multidão. Mas quando você vai para uma célula e começa a viver a vida da igreja, oh aleluia, é como lá no tabernáculo de Moisés, que uma tábua tinha que ser lixada, a outra até poder construir todas as demais. Eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje para cortar, lixar, parar, fazer as emendas das tábuas. Sabe como é que era construído? Uma tábua lixando a outra, madeira de acácia. Ia lixando, até dar forma. As pedras encaixadas, as pedras que vão se roçando uma na outra, pedras vivas, lá de 1 Pedro, até que todas elas estejam encaixadas na edificação da casa de Deus. Portanto, em uma igreja em célula, em uma igreja como a sua, como a nossa, a humildade se expressa rapidamente. Se temos ou não temos, através do relacionamento. Amém? Então, nós devemos considerar, e Deus vai considerar esse nosso pedido. O que parece é que hoje, o meio evangélico, parece que Deus, com todo respeito, toda reverência, não é o que nós pensamos, mas parece, ao ver a expressão evangélica em alguns lugares, que Deus é um garoto de recados, que nós chegamos lá numa lanchonete e vamos fazer um pedido, uma campanha, e eu quero isso, eu quero aquilo, e traz para mim em 7 semanas, em nome de Jesus. Não, espera aí, a situação é diferente. Eu quero que você venha comigo num texto de Mateus capítulo 5 e o versículo 3. Acompanhe comigo no PowerPoint. Mateus, no capítulo 5 e no versículo 3. A Bíblia diz assim, meus irmãos. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Isso aqui é o Sermão do Monte. Parte dele, pelo menos. E assentando-se, aproximaram dele quem? Quem que aproximou de Jesus? Os seus discípulos. Bem, então, aqui eu quero tratar de uma situação. Esse ensino que nós estamos ministrando aqui, se você é alguém da multidão, você está ficando escandalizado. Se você estiver aí na sua cadeira escandalizado, é porque ainda você não é discípulo. E só pode receber esse ensino, inclusive de Mateus 5 até o 8, o Sermão do Monte, quem é discípulo. Por isso que Jesus, a priori, ele estava ensinando os seus discípulos. E a multidão foi se ajuntando. Então Jesus, aproximaram dele, o quem? Os seus discípulos. Quem tem o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, esse traço do caráter, vai se aproximar quando você começar a ministrar isso. Mas tem gente também que vai se afastar. Fica em paz. Os discípulos recebem o ensino, comem a palavra e vão avançar. Volte comigo no texto, por favor, no PowerPoint. Então Jesus, aproximando dele, ele abrindo a sua boca, os ensinava. Lembra lá que nós lemos o texto no começo da aula, que fala, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E os ensinava dizendo, agora eu quero que você preste bem atenção, bem-aventurados, essa aqui é uma outra palavra para abençoados, os pobres de espírito.
Em outras versões, os humildes de espírito. Ok, porque deles é o reino dos céus. Bem, então nós temos aqui o Senhor Jesus no Sermão do Monte, no seu mais alto ensinamento, ele nos disse a respeito dos discípulos. Para quem esse ensino? Para os discípulos. E ele assentava e começou a ensinar. E ele disse, você é abençoado. Quem é humilde é abençoado. Quem é pobre de espírito é abençoado. Ou bem-aventurado. Vamos desenvolver mais isso aqui. Bem, essa mensagem, como eu disse a você, é para os discípulos. A multidão só está interessada no pão e no peixe. E a multidão vem, come o pão, come o peixe e vai embora. Os seguidores ocasionais, que é um nível um pouquinho melhor de compromisso, é como Lucas 18, o jovem rico. Ele vai seguindo Jesus de longe, até que o Senhor peça alguma coisa para ele que o desagrade. Nesse momento, ele vai embora. Esse ensino não é para um e nem para outro, mas é para os discípulos. Então, a primeira bem-aventurança, não é interessante que ela trata de humildade? Não é interessante que Jesus vai começar o seu sermão mais áureo, mais importante, que é o Sermão do Monte, e ele fala, abençoado seja você, ou bem-aventurado. E a primeira bem-aventurança é essa, que nós lemos aqui em Mateus. Mateus 5:3. Volta lá no PowerPoint. Então, você é um discípulo, amém? Você está aberto a receber um ensino? Se você tiver na sua carteira pensando, não, vai falar de humildade? O que tem para falar de humildade? O que tem? Não poderíamos ter todas essas aulas para falar dessa virtude de Cristo. Bem-aventurado ou abençoado seja você que tem um espírito pobre. Tem um espírito pobre, não um espírito rico. Paulo disse aos Coríntios, vós já estáis fartos. Vós já estáis enriquecidos, quer dizer, não precisa de nada. Os coríntios se soberbeceram, porque eles esqueceram dessa virtude do pobre de espírito. Então essa mensagem é para os discípulos. E é interessante que a primeira bem-aventurança é a humildade. A humildade só pode ser entendida se você tiver uma mentalidade do reino. Por isso que ela está no Sermão do Monte. Se você lembra bem do versículo, volta lá no PowerPoint, por favor. Discípulos ensinava, pobre de espírito, porque deles é... Como é que é? O que é deles? É o reino dos céus. Quer dizer, então, tem que ser discípulo, tem que ter um coração ensinável, e por último, tem que ter uma mentalidade do reino. Se alguém desconhece o evangelho do reino, ele é improvável. Aliás, é improvável que ele conheça a humildade. O reino de Deus está associado, casado, ligado, grudado, amalgamado com a humildade. E vice-versa. Só vai reinar quem é humilde. E só quem é humilde reina hoje. Amém? A humildade que nos referimos, então, é um traço do caráter de Cristo. E não aquela complacência tímida, pálida, que foi ensinada na Idade Média. Você já observou os quadros da Renascença? Já observou os quadros que retratam o Senhor Jesus? Eles são quadros retraídos. Aquela pessoa frágil, fraca. Cristo era manso e suave. Mas eu quero te lembrar que ele também virou a mesa dos cambistas e expulsou aqueles que estavam fazendo comércio no templo. E diga-se de passagem, com um chicote nas mãos. Então, está vendo como é que confronta? Pastor, agora, como dizem lá os nossos conterrâneos africanos, agora ficou complicoso. Ficou complicoso agora, porque como é que alguém é humilde e vira mesa e pega chicote para expulsar alguém de algum lugar? Então,
Eu estou te falando que a humildade de Cristo só pode ser entendida no Espírito. É por isso que a nossa mentalidade precisa ser renovada, transformada, confronta o nosso padrão. Nós ficamos confusos. Sabe por que ficamos confusos? Porque a nossa mente, no que diz respeito a esse traço do caráter de Cristo, a humildade, ela é influenciada ou influenciável. E ela está repleta daquelas ilustrações de um Jesus do catolicismo romano, de um Jesus da era das trevas, de um Jesus cuja humildade é sinônimo de fraqueza, de timidez, da fleuma. Se você gosta de temperamento, é aquele fleumático, que não reclama nada, não fala nada, não exige direito nenhum, e você está confundindo, meu querido. É por isso que nós somos confrontados. E muitos irmãos pensam sim. Então a humildade que estamos nos referindo aqui não é aquela daquele velhinho bondoso que você pensou no começo da aula, sentado lá no banco da praça para quentar um sol. Não. E também não é do seu avô e da sua avó, que por ter 80 anos está humilde agora. E nem aquela humildade do pobre. Oh, coitadinho do pobre, ele é tão humilde. Quantas vezes você já ouviu isso? Oh, fulano de tal, pastor, ele é humilde. Não, você está confundindo. Talvez você está querendo dizer que ele é desfavorecido de bens, ou ele é pobre. Então, não confunda pobreza com humildade, porque houve essa associação através dos séculos do catolicismo. Então, essa associação ela tem que ser quebrada na nossa mente. Não é aquela pessoa da fala mansa, isso são coisas naturais. Nenhum dos traços do caráter de Cristo é natural, meus irmãos. Os humildes de espírito, eu quero te lembrar, que eles não nasceram assim. Eles se tornaram assim pelo quebrantamento. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre a maneira do espírito quebrantar? Eles não eram homens assim. Eram homens duros, ríspidos, orgulhosos, arrogantes, mas que foram trabalhados pelo Espírito, tratados na sua alma, no seu ego, foram crucificados, experimentaram a morte. E aí a vida de ressurreição, a vida do tipo da vida de Deus, pôde fluir através deles, no seu caráter. E trouxe consigo a humildade, que é a expressão do caráter de Cristo. Então, existe a humildade do Espírito e a humildade da carne. Existe a humildade genuína e a falsa humildade. Ocorre um exemplo aqui na sua apostila, do pastor que foi pregar numa cidadezinha do interior, e quando chegou lá, na cidadezinha do interior, já tinha um irmão lá, pronto para pegar as malas. E o pastor foi cumprimentar o irmão. Ô irmão, Pai do Senhor, como é que é o nome do irmão? Eu não tenho nome não, pastor. Eu sou um João Ninguém, um Zé Ninguém, que só estou aqui para pegar as malas do senhor, o senhor não precisa saber o meu nome não. Tão humilde, né? Você pensa, nossa, esse irmão é humilde mesmo. Aquele irmão que pega a mala do pastor é humilde. Aquele irmão pode ser o mais arrogante, querido. Ele pode estar lá, pegando a mala e pensando assim, ô miserável desse pastor preguiçoso, que nem a mala dele ele leva. Ô, mas que miséria que eu estou aqui fazendo esse serviço, esse desserviço. Pois é, ele pode estar com aparência de humildade, mas lá por dentro, no espírito, na alma dele, ele está se corroendo de vontade de chutar aquela mala, jogar fora. Então o irmão estava esperando o reconhecimento. Ô irmão, você é tão humilde, né? Não fala nem seu nome. Não. Quem disse que isso é verdadeira humildade? Ou então aquele irmão que jejua muito. Ó, pastor, eu vou esforçar muito para ser humilde. Depois de assistir essa aula eu entendi. Então agora, o que eu preciso fazer? Pois é, esse aqui é o problema. Se nós tentarmos fazer algo, já não é humildade mais. Se nós exigimos o reconhecimento da humildade, então, como aquele irmão da mala, então não é humildade mais.
a aparência externa das coisas não deveria nos impressionar. Não, deveria nos impressionar aquilo que é do Espírito. O homem de Deus não deveria se assemelhar a um homem próspero de negócios. Ficamos confusos. E às vezes, quando olhamos certas pessoas, nós podemos identificá-las como manso e humilde ou como um homem de negócio, um business. Como é que é? Muito menos ainda nós deveríamos nos esforçar para dar essa impressão. Então, parece que algumas pessoas na televisão, no rádio e alguns líderes, eles parecem muito mais com um homem de negócio do que com o caráter de Cristo. Que as crianças até queriam se aproximar dele. Os discípulos é que queriam impedir, mas que elas queriam vir até Jesus, queriam. E ele falou, deixa vir a mim os pequeninos, porque esse traço da humildade é identificado por aquelas pessoas que estão à volta, e todo mundo quer ficar perto. Agora, quem quer ficar perto do arrogante? Daquela pessoa que nada serve para ela, ninguém serve, ninguém presta, não lidera o suficiente, você não está preparado. Quando é que você vai ficar preparado então? Ah, pastor, quando eu terminar esse seminário, eu estou preparado. Tá não, querido. Você não está preparado hoje, não vai estar no final do curso pastoral telepresencial, não vai estar nem quando você estiver aqui no meu lugar dando aula. Porque o dia que você estiver preparado, aí Deus vai escolher outro vaso que não está preparado. Porque a humildade está dentro daqueles vasos que sabem que só podem servir a Deus pela graça. Vou te mostrar daqui a pouco alguns exemplos de homens que você lê na sua Bíblia, que não estão preparados. Antes, o homem de Deus deve se interessar pelas coisas lá do alto. Vamos para um outro texto? Acompanhe comigo no PowerPoint. Olha esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o 4. Vamos lê-lo, por favor. Já pegou a sua Bíblia? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Aonde nós devemos buscar as coisas, meus irmãos? Que são lá de cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, presta atenção aqui. Nós devemos buscar as coisas que são lá de cima. E nós devemos pensar nas coisas que são lá de cima. Então, nós devemos buscar e nós devemos pensar. E não naquelas que são da terra. Já viu aqueles irmãos que falam assim, ô pastor, glória a Deus, Jesus podia voltar, mas eu podia casar primeiro, né? O casamento é uma bênção. Eu sou casado há 12 anos, tenho 3 filhos maravilhosos. Mas o casamento não pode ser melhor do que estar eternamente com o nosso Senhor. Você está pensando ainda muito nas coisas que são aqui da terra. Eu e você e a igreja ainda estamos muito cheios de sonhos, de desejos, mas não lá de cima, aqui ainda da terra. Infelizmente, essa é a razão pela qual Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. Mas Maranata, Ele vem. E eu e você, em nome de Jesus, seremos aqueles que serão arrebatados com o Senhor. Amém? Bem, então, para ser humilde, ninguém precisa anular a sua personalidade. Lembra, nós falamos um pouco, superficialmente, sobre os temperamentos, porque nós não queremos valorizar essa questão do temperamento. Se você é fleumático, colérico, sanguíneo, não queremos valorizar essas coisas, porque Deus não quer anular a sua personalidade, seu temperamento, anular sua mente, deu uma amnésia o dia que você entregou a sua vida a Cristo. Não, deu amnésia coisa nenhuma, seu pensamento tem que ser renovado. E aí nós pensamos que humildade é aquela situação do monge. Ah, já sei, pastor. Talvez você está tendo aí uma ideia para ser humilde. Já sei o que eu tenho que fazer. Esse é que é o problema, lembra? O tal do fazer para ser humilde. Fazer para ser. Não, primeiro você para depois realizar alguma obra.
Mas a nossa ideia é sempre fazer, porque fazer é mais fácil, né? O que é mais fácil, fazer ou gerar? É mais fácil fazer. Fazer é sempre mais fácil, dá resultado mais imediato. O gerar não. O gerar, como disse os nossos conterrâneos lá da videira na África, é sempre mais complicoso. Então, gerar é que é o nosso chamado. O centro do coração de Deus é o gerar. Então nós pensamos que a humildade está relacionada com aquele tipo monge, que retira da vida secular, das responsabilidades, e vai se dedicar exclusivamente à busca do caráter de Cristo. Você sabia que esse seminário que você está fazendo é uma benção? Porque você vem todas as semanas receber a palavra, mas você não saiu lá da sua vida diária. Você não saiu do contato com os ímpios. Porque isso é uma grande crise. À medida que você vai crescendo no ministério, você vai perdendo os contatos com o ímpio. E você relaciona com a ovelha, com o discípulo, com o líder. É o nosso caso dos pastores. Perdemos, às vezes, o contato ali com o ímpio, o cheiro da ovelha. Por isso que o encontro com Deus é uma benção. Porque você vai ali para ministrar, para tocar no pecador, para ver as lágrimas rolarem, para ver o novo nascimento. Tem coisa mais linda do que ver o novo nascimento. Ver ali a libertação, o batismo no Espírito Santo. Sexta-feira o sujeito chegou cheio de demônios, chegou cheio de tantas coisas. E lá no domingo, para a glória de Jesus, ele está falando em novas línguas, cheio do Espírito Santo. Então não pense você que o padrão bíblico é isolar você, jogar você numa caverna para você virar um monge. Humildade ali, querido, é aparente, é instantâneo. Do mesmo jeito que ele pensa que recebeu quando ele cai lá na sociedade, quando ele cai na selva de pedra lá do engarrafamento, aí a humildade dele é igual fast food. Rapidamente ela vai embora. Então, se você tem que fazer, então quero concluir aqui esse pensamento. Se você tem que fazer alguma coisa para se tornar humilde, já não é virtude mais do Espírito, é da carne. Porque partiu da iniciativa humana, partiu da tentativa humana. Pastor, mas agora ficou complicoso mesmo. Está complicado agora, porque se a tentativa de ser humilde é a evidência que eu não tenho humildade, então como é que agora eu vou ser humilde? Está vendo? Desde o princípio aqui no estudo, eu lhe disse que a humildade de Cristo confronta aquilo que nós julgamos ser humildade. Então, ser humilde de espírito é exatamente isso, é não depender de nenhum talento natural, nenhum dote natural, como fala a nossa apostila, de nenhum fator externo para ser humilde. Como, pastor, eu não sou humilde porque eu sou colérico. Como é que um colérico é humilde? Eu não sou humilde porque eu sou nervoso. Pastor, eu não sou humilde por causa da minha família. Não, eu não sou humilde. Como é que uma pessoa milionária é humilde? Não, pastor, só é humilde pobre. Não, querido, tem pobre arrogante. Tem rico arrogante, tem pobre arrogante. Mas tem pobre, aliás, tem rico que é humilde e tem pobre também que é humilde. Pastor, não conheço nenhum. Eu conheço Jesus, que não era pobre, mas era humilde. Amém? Então muda o conceito. Muda a mentalidade. Aquilo que nós consideramos dotes naturais, habilidades, talentos, eles são muito bons. Aleluia. Mas eles não servem para a obra de Deus. Eles vão ter que passar pelo processo da cruz, do tratamento do caráter. E sabe o que Paulo diz a esse respeito? Vamos ler o texto. Vai comigo no PowerPoint. Olha o texto de Filipenses, capítulo 3, e o versículo de número 7. Mas o que era para mim ganho, quer dizer, o que era para Paulo ganho? Os talentos que ele tinha, as virtudes, um homem versado. Os biblistas dizem que o grego que Paulo escreveu era a mais alta linguagem da época. O homem foi versado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. E aí ia os dotes, o ganho dele. Eu reputei-o por
perda. Grava aqui essa palavra, perda. Por Cristo. Por Cristo. Se aquilo que você está perdendo é por Cristo e pelo Evangelho, pela edificação da igreja, vale a pena. Se não é por Cristo, segundo o apóstolo, não vale a pena. Mas se é por Cristo que você está perdendo, pelo avanço do reino, você está perdendo coisas, então vale a pena. Volta comigo. Então, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Presta atenção. Tenho por perda o quê? Todas as coisas. Se porventura tem alguma situação que você está pensando que é lucro, Paulo considera como perda. Então, a excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como escória. Considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, meus irmãos, olha que coisa forte. Surge então uma pergunta chave. Pastor, como é que eu posso ser humilde? Como é que eu posso ser humilde? Como é que alguém vai ser humilde de espírito? Nós precisamos ver, para finalizar, como que alguns homens de Deus se tornaram humildes. E aí eu vou te responder a questão. Bem, Isaías capítulo 6 e o versículo 5. Isaías capítulo 6 e o versículo 5. Vamos para o PowerPoint de novo. A Bíblia diz assim: então disse, ai de mim, pois eu estou perdido. Uau! O profeta Isaías disse que estava perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, um dos profetas tremendos de Deus, profeta messiânico, aquele que mais falou de Cristo no Velho Testamento, aquele grande profeta de Deus, ele falou, eu estou perdido. Você já falou alguma vez na sua vida? Eu estou perdido, Senhor, eu não sei o que fazer mais agora dessa situação. Eu não sei o que fazer mais agora. Como é que eu saio dessa situação? Senhor, me ajuda, minha empresa está quebrando, está falindo. Eu geri mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fui infiel nos meus dias, nas minhas ofertas. Eu não soube lidar bem com a minha esposa, meu casamento está acabando. Me ajuda, eu estou perdido. Só fala que está perdido quem é humilde. Mas não foi só Isaías, não. Olha lá em Lucas, os discípulos. Lucas 17, capítulo 17, versículo 4 e 5. Você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou no nosso PowerPoint. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, Jesus falando para os discípulos, olha, se alguém pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter com você, dizendo, meu irmão, perdoa. Minha esposa, perdoa. Eu arrependo, me perdoa. Aí os discípulos ouviram essa mensagem, os discípulos ouviram essa pregação, e sabe o que eles falaram? Dou conta não, Jesus. Não tem jeito não. Como diz o mineiro estranho aí, eu não dou conta de fazer não. Aí sabe qual que foi a resposta? Aumenta-nos a fé, ou acrescenta-nos fé. Eu não tenho fé para isso não. Você é humilde para pedir fé. Mas não estou falando você pedir fé para Deus, não. Estou falando você pedir fé, além de para Deus em primeiro lugar, você fala para o seu líder, líder, me ajuda, eu não dou conta. Você já se relacionou com pessoas que nunca pedem perdão? Eles pedem desculpa. Ô pastor, eu me equivoquei, eu estava enganado, está acontecendo um erro de comunicação. Não, querido, não é assim que trata, não. Quem tem o caráter de Cristo, na humildade, ele já fala logo, eu me arrependo. Ele já fala, quem já é quebrantado, já fala, me perdoa, me arrependo, fiz errado, né? Não, em nome de Jesus, aumenta a minha sabedoria, aumenta a minha fé, me perdoa. Não vai acontecer de novo.
Mas não só o profeta Isaías, não só os discípulos, mas também Filipenses. O apóstolo Paulo, para nós encerrarmos, diz em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5, a respeito de Jesus. A respeito de Jesus. Acompanhe comigo lá no PowerPoint. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, de que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de escravo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, olha aqui, meus irmãos, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Bem, eu só quero destacar aqui 2 pontos. Esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Eu quero terminar contando para você uma pequena ilustração. Conta-se que um cristão, um homem e um servo de Deus, num campo de concentração nazista, ao ser confrontado pelos nazistas, ele disse para negar a Cristo. Se ele negasse a Cristo, ficaria vivo. E ele falou, vocês não podem tirar isso de mim. E aí começaram a pisar, se você quer ler, Torturados por Amor a Cristo, Richard Hambrick. Pisaram no pescoço dele. E aí, não, vocês não podem tirar isso de mim. Cristo em mim. E aquele homem morreu. Isso é como a humildade e a arrogância. Ninguém pode te dar. Você tem que esvaziar-se a si mesmo e humilhar-se a si mesmo. Nem Deus pode humilhar o arrogante. Porque lá, se ele está lá no alto, bem sucedido, e ele cai lá na miséria, lá na mais alta miséria, ele ainda pode estar na miséria arrogante. Então eu queria convidar você, nesse momento, a ficar de pé, para nós orarmos juntos. Nós oramos no começo e vamos orar agora no final. E se aquela pessoa que você imaginou no começo dessa aula foi você mesmo, que bênção. Agora você sabe que não é humilde. E se alguma vez você foi humilhado, também você já aprendeu que quem foi humilhado é porque não é humilde. Mas vamos orar. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto temos pedido, pensado ou imaginado. E o interesse é dele em fazer na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada aluno que está ouvindo essa aula e que tem o desejo de ter o caráter de Cristo. Que a verdadeira humildade do Senhor possa ser expressa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o verdadeiro caráter de Cristo possa ser exalado na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.